Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 13, nos versículos de 1 a 9. E eu vou convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado. Eu começo lendo o versículo ímpar e os irmãos vão ler os versículos pares. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou totalmente dependente da Tua graça, Senhor. Se o Senhor não olhar para mim, se o Senhor não olhar para o Teu povo que aqui se encontra, Senhor, como diz Davi, se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me ouviria. Tira de mim, Senhor, qualquer vaidade, qualquer desejo, Senhor, de exaltação, que Cristo seja exaltado nesta noite. Por favor, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que vidas se rendam aos Teus pés, que haja salvação, que haja festa no céu, Senhor, que haja também edificação do Seu povo nesses dias tão difíceis. Usa-me, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. É a oração que eu faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós fomos surpreendidos com uma tragédia que aconteceu lá em Capitólio. Eu acredito que todos vocês viram, em que aquela pedra desabou, matando 10 turistas que estavam ali, passeando, né? Alguns com os familiares, alguns com o namorado, o barqueiro, né, o dono da lancha, trabalhando, ganhando o pão de cada dia, passeando, um dia bonito, de alegria, de festa, e de repente, sem mais, sem menos, aquela pedra desaba e cai sobre aquele barco e mata todo mundo. 10 pessoas. E a gente fica assustado, alarmado, perplexo diante dessas coisas que acontecem. Se não bastasse a pandemia que estamos vivendo, ainda temos que viver com essas tragédias que nos cercam todos os dias. E talvez você e talvez muitos tenham perguntado, por que, Senhor? Por que Deus permite isso? Por que se Deus é tão bom, como diz a palavra de Deus, se Deus é amor, por que tanta desgraça, tanta tragédia? Por que, às vezes, eu que sou servo do Senhor, estou aqui sofrendo com uma doença desenganada, desempregado,
problemas no meu casamento, problemas com os meus filhos, e o meu vizinho, ou aquele que não teme ao Senhor, prospera, não há problema na casa dele, tudo que ele faz, tudo que ele toca prospera, parece um Midas, tocou, vira ouro, e eu uma dificuldade para ganhar um salário, para ganhar o pão de cada dia. E aquele que não teme ao Senhor, parece que nada acontece com ele. A alegria, a fartura, a bonança, a prosperidade, a paz, às vezes na casa daquele homem, e na minha casa há tanta dor e sofrimento. Por quê, Senhor? Por que tanta desgraça? Por quê? O sofrimento tem sido uma questão de pergunta, de indagação do homem. E não é diferente isso que nós estamos vivendo hoje, porque isso aconteceu na época de Jesus. O texto que nós acabamos de ler vai nos falar de duas tragédias que aconteceram na época de Jesus. Os discípulos ouviram falar que alguns galileus tinham ido ao templo cultuar a Deus. E quando eles estavam lá no templo, sacrificando, louvando a Deus, cultuando a Deus, os soldados entraram e mataram aquelas pessoas dentro do templo, misturando o sangue deles com o sangue do sacrifício, dentro da igreja. Você fica pensando assim, será que isso é uma desgraça tão grande? É mais ou menos como se alguém em Vila Velha, ou alguém que no Brasil, entrasse dentro da igreja com uma metralhadora e matasse todo mundo. A gente ficaria alarmado. Mas, meu Deus, mas as pessoas estavam dentro da igreja, louvando a Deus, cultuando a Deus. E acontece uma tragédia dessa. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram alarmados. Falei assim, gente, como pode isso? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo isso? E eles foram até Jesus em busca de respostas. E quando chegam até Jesus, Jesus não se dá por surpreso. Pelo contrário, ele fala assim, olha, vocês esqueceram de outra tragédia. Teve outra tragédia. Uma torre desabou, a torre de Siloé, tinha gente passando em volta assim, gente inocente, pai, mãe, filho, criança, idoso, estava passando e eles estavam construindo uma torre, e essa torre caiu e matou todo mundo. Igual lá em Capitólio. As pessoas inocentes passando, caiu, matou todo mundo. Jesus falou, vocês estão esquecendo de outra tragédia. Irmãos, o sofrimento vai ser sempre questão de indagação na vida do homem. Agora, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Jesus vai nos ensinar algumas lições a respeito do sofrimento. E a primeira lição que ele vai nos ensinar é as características do sofrimento. Quais são as características do sofrimento? Em primeiro lugar, irmãos, o sofrimento não faz distinção de ninguém. O sofrimento, ele atinge pobre e atinge rico. Às vezes você acha que o sofrimento só bate na porta de pobre. Um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, foi John Rockefeller, teve uma doença, e ele só podia comer comer biscoito de sal e tomar água. Você já pensou? O homem mais rico do mundo naquela época, podia comer qualquer comida, mas foi privado, só podia comer biscoito de sal e beber água. Nós vimos aí o dono da Apple, morreu de câncer. Com toda a fortuna dele, morreu de câncer. O sofrimento vai bater na porta, irmão, de rico e de pobre, de branco, de preto, de índio, de moreno, de crente e de não crente. Quando nós olhamos para a vida de Jó, esse homem sofreu. E a palavra de Deus diz que Jesus, que era o justo de Deus, era homem de dores, que sabe o que é sofrer. Segundo lugar,
o sofrimento, ele tem o poder de mexer com todos nós. Essa tragédia que aconteceu lá em Capitólio, mexeu com todo mundo. Mexe com todo mundo, irmãos. O sofrimento mexe mesmo. Nós ficamos estarrecidos, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós ficamos com questionamentos, nós ficamos com dúvidas. O sofrimento tem esse poder, irmãos, porque nós às vezes não entendemos os porquês do sofrimento e nem vamos entender. Não vamos entender. Mas o cristão tem uma certeza de que a vida dele está nas mãos de um reto juiz. E que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E que Ele tem cuidado de nós. Terceiro lugar, o sofrimento tem o poder de nos transformar em juízes. Quando o sofrimento bate na porta de quem quer que seja, às vezes nós nos transformamos em juiz. Ah, está vendo? Fulano está passando mal, fulano está desempregado, fulano está com doença. É porque ele é pecador. Que lá é miserável, que não presta não, ele está recebendo. Agora quando é com a gente, né? Ah, Senhor, tem misericórdia, só me conhece, eu sou tão bonzinho. Né? Quando o sofrimento é na vida dos outros é pecado, quando no nós tem alguma coisa errada. Mas nós não nos tornamos juízes só em relação ao próximo, não, irmãos. Nós tornamos juízes em relação a Deus. Quantas pessoas julgam Deus, dizendo que o sofrimento que existe no mundo é porque Deus não existe, porque Deus não ama, porque Deus é injusto. E as pessoas julgam a Deus. Como loucos, julgam a Deus. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, para que a gente não venha cair nessa loucura. Agora, em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar outra lição. É como agir diante do sofrimento. Como é que nós devemos agir diante do sofrimento, irmãos? O sofrimento tem sido questão de debate no mundo todo. Diante do sofrimento, o mundo tem 4 pensamentos que nós chamamos de pensamentos filosóficos, que resumem mais ou menos o agir do mundo em relação ao sofrimento. Como é que o mundo age em relação ao sofrimento? O primeiro pensamento é o que nós chamamos de pensamento docético, ou docetismo. O que é essa filosofia? Ela diz que o sofrimento não existe. É coisa da sua cabeça. É coisa da sua imaginação. Basta você negar o sofrimento, que ele vai desaparecer. E você fala assim, mas será que existe isso nos dias de hoje? Algumas religiões abraçam isso, dizendo que o sofrimento não existe, como, por exemplo, o Seixo Noyer diz que o sofrimento não existe. É uma negação. Aí eu pergunto para você, dona de casa, quando está batendo um bife lá e de repente dá uma martelada no dedo, você diz assim, isso é coisa da minha cabeça, hein? Isso é coisa da minha imaginação, hein? Ou você está abaixado assim, de repente levanta assim, que já acontece, é dar aquela cabeçada no armário assim. Ou está jogando uma bola assim, dá aquela topada assim no músculo assim, que dói, que é uma... Né? Ou como diz o outro lá em Minas, né, bate aqui naquela veia choquífera, né, que dá um choque aqui, que dói pra caramba. Aí você fala, não, isso é fruto da minha imaginação, isso não existe. Mas o mundo diz isso. Outros vão dizer que é um pensamento chamado de estoicismo ou estoico. O que o estoico diz? Que diante do sofrimento, você tem que se mostrar impávido e colosso, não reagir, não demonstrar emoções. E durante muitos e muitos anos, na Idade Média, na Europa, era assim que eles agiam. Você já ouviu falar isso, né? Homem não chora, cala a boca. Não demonstra os seus sentimentos. Você já ouviu falar assim, europeu é frio.
Brasileiro é quente, europeu é frio, eles são sérios. Isso é fruto do estoicismo. Não reaja, não demonstre seus sentimentos diante do sofrimento. Segura, fique firme, inabalável como uma rocha. Outros vão abraçar o pensamento filosófico chamado de hedonismo. O que o hedonismo diz? Se o sofrimento é inevitável, como é que eu faço diante do sofrimento? Eu vou abafar o sofrimento diante de um prazer. Então, se eu estou passando por problemas, minha mulher me chifrou, me traiu, o que eu vou fazer? Eu vou para o boteco encher a cara. Né? Não é isso que o mundo fala? Eu estou sofrendo, então eu vou usar droga para poder esquecer dos meus problemas. Meu marido me traiu, eu vou trair ela também, ele também, por aí vai. Você substitui um sofrimento por um prazer passageiro. E nós não vivemos numa sociedade hedonista, irmãos? Olhem em volta de vocês. Quantas farmácias tem aqui em Vila Velha? Ninguém aceita o sofrimento. Qualquer coisa as pessoas correm, porque elas não aceitam o sofrimento. E elas vão em busca de algo que tire isso e lhes dê prazer. Olha quanta diversão há no mundo, quantas oportunidades, quantas oferendas, quantos meios de você sair da realidade, drogas, bebidas, e por aí vai. Eles dizem que Michael Jackson morreu por uso de medicamento para poder dormir. Porque ele queria dormir, não conseguia, então ele entrava no mundo dos sonhos através de drogas. E as pessoas estão assim. É uma sociedade hedonista, nós vivemos assim. A pessoa está deprimida, desconta na comida. E come. E haja chocolate. Não é verdade? E haja chocolate. E a outra questão que existe também, que o mundo prega, que é um pensamento filosófico, que é o chamado pensamento existencialista. O que o pensamento existencialista diz? A vida não tem sentido. Deus não existe. Nós somos fruto de um Big Bang. Nós viemos do macaco. Então, a vida não tem sentido. Então, se eu estou sofrendo, para que eu vou ficar sofrendo? Você fala assim, será que existe isso, Luciano? Vocês já ouviram aquela célebre frase que diz assim, ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para a alma, sofrer os dados e setas de um ultrajante fardo, ou tomar armas contra ela para pôr-lhes um fim, resistindo? Em outras palavras, o que Shakespeare estava dizendo? Ser ou não ser, viver ou não viver? O que eu faço diante do sofrimento? Eu vivo ou tiro a vida? Essa é a questão do existencialista. Para que eu vou ficar sofrendo? Eu suicido. Acabo com a minha vida. Acabou com a minha vida, não tem nada depois da morte, eu acabo com o sofrimento. Isso está presente na sociedade de hoje, irmãos? O que vocês acham? Haja visto a terceira ponte, né? Quantos suicídios ocorrem na terceira ponte? Agora, o que a palavra de Deus nos ensina? Como que nós devemos agir? O que Jesus ensina aqui? Jesus vai nos dizer que nós não devemos ser como os docéticos, que negam o sofrimento. A Bíblia nunca negou o sofrimento. Jesus disse que o sofrimento haveria de vir na vida de nós. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz. Ele disse, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. O sofrimento faz parte da vida cristã. Se você vive de acordo com os padrões de Cristo, você foi chamado a sofrer, como Cristo sofreu, porque Cristo era um homem de dores. A Bíblia nunca negou o sofrimento. Segundo lugar, nós não devemos ser como os estoicos,
que devemos ficar paralisados, incólumes, duros, não chorar, porque homem não chora. Jesus chorou diante da morte. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Muitos homens de Deus rasgaram suas vestes. Davi colocou a cara no pó da terra, chorou, clamou a Deus, abriu seu coração diante do sofrimento. E nós devemos ser assim, irmãos, porque nós não somos nada. Terceiro lugar, será que nós devemos ser como os hedonistas que buscam acalentar ou apagar o sofrimento através dos prazeres do mundo, através dos prazeres do pecado? Não, o crente deve buscar consolo em Deus, em seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, ele é o Consolador. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo dá diante das lutas, das dores e do sofrimento, não se comparam às bebidas, às drogas, às mulheres, aos prazeres desse mundo, à riqueza. A paz que Cristo dá, ela é uma paz eterna. Ou nós devemos agir como o existencialista, dizendo que a vida não tem sentido? Não, irmãos, a vida tem sentido. Jesus é nosso Senhor, e Ele cuida de nós. Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, como diz lá em Romanos? Deus usa o sofrimento, irmãos, para nos transformar e receber, como Cristo recebeu, a glorificação, a transformação. Então, o que o crente deve fazer, irmãos? Fazer igual o discípulo fez. Quando você está com problemas, diante das lutas, diante do sofrimento, vai buscar resposta em Deus. Foram isso que os discípulos foram fazer. Eles foram até Cristo buscar respostas. E é isso que Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 8, diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais em tudo perfeitos e nada inoperantes. Se alguém precisa de sabedoria, versículo 5, peça a Deus, que nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ó homem de ânimo dobre, não acha que receberá alguma coisa de Deus. O que Tiago está ensinando aqui, irmãos? Ele começa no versículo 2 dizendo assim, ó, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O crente tem que ficar alegre. Se sua fé está sendo provada, só faz prova quem vai ser aprovado. Você quer passar no vestibular? Você tem que fazer prova para ser aprovado. E uma vez que você foi aprovado no vestibular de Deus, você vai perseverar. Agora, de onde vêm as provações? As provações vêm das lutas, das tribulações e do sofrimento. Por isso que no versículo 5, Tiago vai dizer assim, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Que sabedoria é essa, irmãos? É sabedoria para passar pelo sofrimento. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que muitas das vezes nós não vamos ter a resposta pelo nosso sofrimento. Jó não sabe, enquanto vivo, por que ele sofreu. Jó não tinha noção do drama espiritual que estava acontecendo na vida dele. Nunca teve. Nós sabemos, mas Jó nunca soube. Nunca teve a resposta do porquê que ele estava sofrendo. Nós, muitas das vezes nessa vida, irmãos, nós nunca vamos saber por que nós estamos sofrendo. E Deus não promete nos dar a resposta, como Ele fez aqui com os discípulos. Os discípulos foram até Jesus querendo resposta,
e Jesus não deu resposta. Mas o que a palavra de Deus nos promete, irmãos? Sabedoria para passar pelos sofrimentos. Diante do sofrimento, a gente pode ter essa sabedoria de Deus, sabendo que a gente vai passar por uma nuvem de tribulação, mas lá na frente a gente vai sair forte, revigorado, inteiro, porque Deus tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, outra lição que Deus deseja nos ensinar sobre o sofrimento é algumas respostas de Deus sobre o sofrimento. O mundo tem dado várias respostas a respeito do sofrimento. Respostas erradas. Alguns vão dizer que é karma, que precisa reencarnar, que na outra vida, que está pagando pecado de vida anterior. O mundo diz isso. Mas o que a palavra de Deus ensina? O que Deus ensina? O que Jesus nos ensina? Ele diz que a causa do sofrimento está onde? Olha o versículo 2 aqui a 5, irmãos, do capítulo 13. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eles foram buscar a resposta em Cristo. E Jesus falou assim: ó, vocês estão achando que eles morreram porque eles eram pecadores? Eles não eram, não. Tem gente aqui, muito mais pecadores do que eles. Só que vocês estão pondo os olhos nas coisas deste mundo, esquecendo das coisas eternas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. O que Jesus está querendo ensinar aqui, irmãos? Que a causa original do pecado se encontra no pecado de Adão. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Lá em Gênesis 3,18 diz que aquele que era um jardim perfeito começou a nascer pragas, cardos e abrolhos. O homem brigou com a mulher brigou com o homem. A mulher passaria a ter dor para dar à luz. O homem teria que suar muito para poder ter o pão. A natureza não ia reagir de forma bondosa para com o homem. Esse mundo acabou caindo em consequência do pecado. E nós vivemos num mundo, irmãos, caído. O pecado está aqui. Aquela torre de Siloé lá, você fala assim: nossa, aquilo foi uma tragédia. Mas talvez se passasse um videotape, e você fosse olhar, quando estavam construindo assim: nós precisamos construir aqui um engenheiro aqui, precisamos de um engenheiro aqui estrutural para poder calcular a estrutura. Ah, não, isso vai ficar muito caro. Eu tenho um pedreiro aqui que faz, e ele faz assim, você pode confiar, vai ficar mais barato. Aí o cara vai e constrói. Mas nós estamos precisando aqui de um cimento bom. Não, esse A aqui é muito caro, vamos usar um C. Um C é mais barato. Mas tem aqui, não, vamos aproveitar o material. Irmãos, a gente não raciocina nessas coisas. Isso é tudo fruto do pecado, da ganância do homem, da injustiça, da falta de amor ao próximo. E ainda a gente quer culpar Deus. Quantos fiscais passaram lá em Mariana, na Vale lá, fiscalizaram? Vocês acham que eles não viram o erro ali? Ou vocês acham que eles não embolsaram um dinheirinho para poder dizer que estava tudo bem? Quanto sofrimento, irmãos, fruto do pecado. É do pecado, irmãos. A causa é o pecado. Outra lição que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, irmãos, que o sofrimento não é necessariamente um pagamento pelos nossos pecados. Tem gente que acha assim: pecou, recebeu o pagamento de Deus. Não. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos passar pela vida
E vamos ver homens ímpios que zombam de Deus, que blasfemam de Deus, prósperos, fartos, ricos, sem nunca o mal bater na porta deles. E você vai ver homens de Deus, tementes a Deus, piedosos, sofrendo, e sofrendo muito. Nós vimos isso na vida de Ló, de Jó. Toda vez eu troco Jó por Ló, né, irmãos? Tem misericórdia. É bom que vocês prestem atenção no sermão. Mas é Jó, tá? Não é Ló, não. Nós temos que entender isso, irmãos. E outra coisa que vai nos ensinar é que o paradoxo do sofrimento humano é um exemplo da justiça e misericórdia de Deus. O que significa isso? Às vezes o sofrimento humano, irmãos, dá um nó na cabeça da gente. Mas isso é um exemplo da misericórdia e da bondade de Deus sobre o homem. Vou dar um exemplo. Lembra daquela passagem de Lucas 16, 19 a 31, que Jesus conta a parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro? Diz o texto que havia um rico, que era riquíssimo, que se vestia de fino, de roupas finíssimas, que se regalava todo dia, todos os dias. E existia um mendigo que jazia à porta dele, que procurava se alimentar daquilo que caía no chão, que os cachorros vinham lamber suas úlceras. Diz o texto que morreu o rico e morreu o pobre, Lázaro. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a Bíblia não está dizendo que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. A Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia está ensinando aqui uma questão de justiça, porque Abraão era rico. O que ela está ensinando aqui? Que esse rico, que tinha tudo, nunca temeu a Deus, nunca glorificou a Deus e foi para o inferno. Mas aquele pobre que sofreu e sofreu, foi para o céu. E a resposta está lá no versículo, se você olhar aqui, ó, abra sua Bíblia em Gênesis 16. Versículo 26, olha o que diz aqui. Disse, porém, Abraão, Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Muitas das vezes o justo vai sofrer aqui. E muitas das vezes o ímpio nunca vai sofrer. Vai ser próspero. Por quê? Porque Deus é tão bom, tão justo e tão misericordioso, que Deus está permitindo que o justo dele experimente aqui na terra um pouco do que vai ser o inferno. E permite que o ímpio, aquele que não teme a Deus, experimente um pouco daquilo que vai ser o céu. Só que quando vier o juízo de Deus, o justo de Deus vai para o céu eternamente. Lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrimas, lá não vai ter sofrimento. Agora, o ímpio vai para o inferno eternamente. E lá ele vai sofrer eternamente. É isso que o texto está dizendo. Lembra que lá na sua vida você gozou do bem. Agora você está aqui no inferno sofrendo. Olha como que Deus é bom, irmãos. Como Deus é misericordioso. É por isso que nós temos que parar e refletir, irmãos. Cuidado muitas das vezes com a bonança, com a prosperidade. Cuidado onde você guarda o seu coração. Cuidado para que isso não te afaste de Deus. Em quarto lugar, qual é a finalidade de Deus para o sofrimento? Vamos voltar lá no texto e vamos ler os versículos de 6 até a 9. Acompanhe aí para mim.
Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Olha o que Jesus está dizendo. Os discípulos vieram até ele e falaram assim: Jesus, os galileus foram mortos lá no templo. O senhor não viu isso não? A torre de Siloé caiu, o senhor não viu isso não? O que o senhor tem para dizer? Deus está dormindo? Deus não é justo? Deus não está vendo o sofrimento que está acontecendo? Aí Jesus pega e conta e diz o seguinte: se vocês não se arrependeres, igualmente perecereis. Essa foi a resposta de Jesus. E aí Jesus conta uma parábola. Que parábola é essa? É a parábola que nós acabamos de ler aqui. Diz ele que um homem era um parreiral de uva. E ele fez algo inusitado. Ele plantou uma figueira no meio desse parreiral de uva. Provavelmente porque ele tinha um carinho por aquela figueira, ou esperava algo daquela figueira, colocou ela num lugar excelente. Só que 3 anos ele vinha até naquela figueira procurar fruto e não achava. Então ele virou para o seu servo e falou assim: corta essa figueira, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Aí ele teve dó dela e falou assim: não, senhor, não faz isso não, deixa eu cavar em volta, botar estrume, botar fertilizante, quem sabe assim ela dá fruto. E se ela der fruto, ótimo. Se não der fruto, a gente arranca. O que essa parábola está ensinando, irmãos? A figueira era algo que ilustrava Jerusalém, o povo de Israel. Porque, segundo a tradição, quando Adão colheu folhas para se tampar, dizem que eram folhas de figueira. Então, figueira era um símbolo de Israel. Jesus está falando assim: olha, eu plantei Israel no meio de países prósperos, vocês não eram nada, vocês eram diferentes de todos, não havia nada em vocês, eu plantei. Então eu enviei meu Filho, Jesus Cristo, e 3 anos que foi o ministério de Cristo, Cristo vem pregando, e tem buscado fruto de arrependimento em Israel, mas não achou. Então o que Deus fez? Eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, quero ver se produz fruto. E Israel não produziu fruto, rejeitaram a Jesus como Messias. E o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, veio o juízo de Deus sobre Israel. E Tito, o general Tito, invadiu Jerusalém e o povo de Israel foi espalhado pelo mundo. Acabou os judeus naquela região. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que às vezes a gente fica pensando num sofrimento e se esquece de um sofrimento maior que vai vir no dia do juízo de Deus. Às vezes a gente fica preocupado com uma dorzinha aqui e se esquece do inferno. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Vocês estão preocupados com aquilo que vocês veem, que é passageiro, e a preocupação de vocês deve ser com aquilo que é eterno. E tem muita gente vivendo como louco nesse mundo, preocupado com as coisas desse mundo apenas, e se esquecendo daquilo que é eterno. É isso que Jesus está dizendo: o juízo vai vir, e se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. A gente está muito preocupado com o sofrimento desse mundo, mas se esquece com o sofrimento eterno. E eu pergunto: como é que está a sua vida? Se hoje você morrer agora, qual é o seu destino eterno? Isso é que você tem que se preocupar.
É isso que deve temer o seu coração. E a outra lição da finalidade que Jesus vai nos ensinar, que assim como a figueira era um símbolo de Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus, que é a igreja, Deus remove em volta da figueira das nossas vidas. Às vezes Deus permite que as nossas vidas sejam remoídas, mexidas, que a gente sofra, para que a gente produza fruto. Nós fomos chamados por Deus para darmos fruto. Lá em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Aquele que dá fruto, o Pai vem e poda para que dê o quê? Mais fruto ainda. O sofrimento, irmãos, vem na vida do crente para que você melhore, para que você dê mais fruto, fruto de justiça, fruto do Espírito Santo, frutos de outras pessoas que você vai levar para Cristo, o fruto da humildade, o fruto de andar humildemente na presença do Senhor. E o sofrimento faz isso, irmãos. Olha para a vida de Sansão. Enquanto tudo estava bem na vida de Sansão, Sansão não fez aquilo para o qual Deus chamou ele, que era destruir os filisteus. Mas quando Deus permitiu que ele perdesse sua força, que ele tivesse seus olhos vazados e ficasse cego, que ele fosse humilhado e trabalhasse como escravo, ele se arrependeu. E então ele fez para aquilo que Deus tinha chamado ele, e acabou com os filisteus. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Queridos, eu vi um filme essa semana, eu não queria dar spoiler não, mas não sei se alguém já viu esse filme que passou na Netflix essa semana. Chama Não Olhe para Cima. Alguém viu esse filme? Vocês viram aí, né? Mas nós estamos vivendo esses tempos, não estamos? Igualzinho. Eu não vou contar o final, mas o filme é o seguinte. Só vou contar mais ou menos a história. Uma astrônoma descobre que um meteoro está vindo para destruir a Terra. E ela mede tal, e ela fica alarmada, ela fala assim: esse meteoro vai acabar com a Terra. E ela conta para o professor que é amigo deles, esse cara alarmado: vamos avisar o mundo. E eles foram avisar um, avisar outro, ninguém quis dar atenção, ninguém quis prestar atenção. Aí eles conseguiram, num jornal de um canal de comunicação, de manhã, e foram lá. Aí, antes de receber eles a jornalista recebe uma mulher, cantora, tipo a Anitta aqui no Brasil, falando que tinha brigado com o namorado, e todo mundo emocionado e tal. E deixaram assim, deram quase 20 minutos para aquela mulher falar aquele monte de bobagem lá, e eles, com a notícia terrível, deram 10 segundos para eles falar lá, rapidinho. Aí a menina falou assim: vocês sabem do que nós viemos falar aqui? Não, nós não sabemos. Mas vocês não estão alarmados? Não estão alarmados. Não, fala aí. Aí a mulher começa a falar, aí o repórter começa a fazer piada. Ah, será que esse meteoro vai cair na casa da minha sogra? E não sei o quê, começa a fazer piada, papapá. Aí a menina pega e surta, né, e fala assim: você está doido, o mundo vai acabar, e você fica fazendo piada. Aí tira ela a força, aí o outro que era o teu Leonardo DiCaprio, aí ganhou a simpatia da repórter: não, você é bonzinho, não reclamou e tal. Aí eles foram medir a audiência, na hora que ela surtou, que a audiência subiu, na hora... O mundo está vivendo assim, irmãos. Jesus disse, e aqui está a outra lição, que o sofrimento serve como trombeta de Deus para dizer que o juízo de Deus está vindo. Cada vez que um sofrimento acontece aí, cada vez que uma desgraça acontece aí, é Deus pegando a sua trombeta e dizendo: Cristo está voltando, arrependam-se. O juízo de Deus está vindo, arrependam-se.
Foi por isso que Jesus disse assim, antes da minha vinda, vai haver fome, terremotos, praga, guerra, e isso vai se intensificar cada dia mais, até o dia que eu voltar. Por quê? Porque o sofrimento é a trombeta de Deus, é o alarme de Deus, é Deus avisando ao povo, Jesus está voltando, e junto com ele o juízo dele. Arrependam-se! Mas o que está acontecendo com o mundo, irmãos? As pessoas estão como no filme aí, não olhe para cima, mais preocupado no que a Anitta está comendo, está deixando de comer, mais preocupado com o TikTok, mais preocupado com o Facebook, se a foto dela no Instagram teve tantos e não tantos likes. É isso que o povo está preocupado. Não estão preocupados com o juízo de Deus. E Deus está avisando, arrependam-se, porque vai vir o dia do juízo de Deus. Eu queria concluir dizendo o seguinte: somente a palavra de Deus tem resposta para o sofrimento humano. O sofrimento humano é fruto do pecado de Adão que entrou nesse mundo, e nós vivemos num mundo caindo, que jaz ao pecado e suas consequências. Vai ter morte, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter praga, vai ter doença, porque nós vivemos num mundo caído. Mas Deus providenciou a solução para isso, enviando Jesus Cristo. Deus resolveu o problema do sofrimento, irmãos, lá na cruz. Jesus disse, está consumado. Deus resolveu o problema do mal, irmãos. Deus resolveu o problema do sofrimento. E como é que eu posso resolver o problema do sofrimento, irmãos? Quando você crê no Senhor Jesus. João diz, quem nele crê, tem a vida eterna. Se você crê em Cristo, o seu destino é o céu. Lá não vai haver dor, nem choro, nem sofrimento. O problema do mal foi resolvido eternamente. Agora, essa mesma palavra que diz que quem nele crê tem a vida eterna, diz também, quem não crê já está condenado. O problema do mal está resolvido para aquele que crê em Cristo. Para aquele que não crê em Cristo, o problema está só começando. E o problema vai ser eterno. É por isso que Deus te trouxe nessa noite, para você ouvir essa mensagem. Para que hoje você se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Para que você tenha a vida eterna. Somente a palavra de Deus, irmãos, tem resposta para a maior das perguntas da humanidade. Por que que nós sofremos? E a resposta só pode ser dada com a pergunta certa, que a pergunta certa não é por que que nós sofremos, é por que que nós não sofremos mais. Nós devíamos sofrer muito mais, nós somos pecadores, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos dado muito mais do que pedimos ou merecemos. A gente sofre muito pouco, irmãos, em comparação ao sofrimento que há de vir no inferno. E eu garanto para você que uma pessoa que passar 1 minuto no inferno, daria tudo nessa vida para não passar 1 segundo lá. 1 segundo. E a outra pergunta, é onde que está Deus quando sofremos? Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no seu trono. No mesmo lugar que Ele sempre esteve quando Jesus estava ali na cruz derramando o seu sangue. Quando Jesus falou, Deus meu, por que me abandonastes? Deus estava no mesmo lugar, governando a história e dando um fim ao sofrimento. Porque quando Cristo derramou o seu sangue ali na cruz, Ele pagou a dívida pelo pecado. Queridos, qualquer sofrimento nessa vida não se compara ao sofrimento do inferno. E Cristo nos libertou de lá.
Essa é a maior mensagem que você precisa ouvir hoje a respeito do sofrimento. Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Mas se você não tem Cristo, arrependa-se. Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo. Oh, irmãos, quisera Deus hoje houvesse salvação. Vidas fossem entregues e houvesse festa no céu. Não desdenhe, irmãos, não desdenhe dessa salvação, porque Jesus há de vir e junto com Ele o juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus nos abençoe e louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela salvação alcançada em Cristo Jesus. E que cada dia, cada um de nós, possamos ficar atentos para as trombetas de Deus que estão sendo ressoadas nos 4 cantos da terra. Jesus está voltando. Amém?